E o mercado de grãos espera novos relatórios que serão apresentados nesta quinta-feira para confirmar as áreas lá nos Estados Unidos. Então, operação de mercado naquele compasso de espera. Também vamos falar dos cenários econômicos aqui no Brasil, como é que isso tem se comportado, como que isso acaba por impactar todos os setores da nossa economia e, claro, principalmente o agronegócio. Quem fala sobre esse assunto aqui no programa de hoje é Zeina Latif. Você vai acompanhar também a previsão do tempo para todo o Brasil e em relação às áreas de produção. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta quarta-feira, dia 29 de junho. Que bom estar contigo, que bom levar as informações que são importantes para o seu negócio. Para você que nos acompanha em todo o Brasil pelas antenas parabólicas e olha, países vizinhos também, parabólicas, sistema digital e analógico, pela NET Claro TV nos canais 190 e 690 em todo o Brasil, também pela Blue TV, você acompanha pelo portal sba1.com, eu sempre falo do nosso portal porque, ó, para você que é produtor rural, para você que trabalha direto e indiretamente com o agronegócio, é o lugar para você se informar. Então, ó, acesse e fique de olho. Também pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa. E ainda, se você está no Paraguai, você acompanha também pela TV por assinatura Neo TV. E olha, vamos falar agora a respeito de expectativas em relação ao mercado internacional de grãos. O que nós temos hoje no radar? Primeiro, os fundamentos do mercado. Os fundamentos do mercado, eles passam por questões que mostram a sinalização de demanda e mostram sinalizações de oferta. A questão da oferta, ainda que os Estados Unidos devam ter uma produção maior, e isso é uma situação válida, será maior a produção norte-americana, ainda que se apresente algum tipo de problema, como queda de produtividade, de qualidade de lavoura, ainda assim vai ser uma lavoura, uma colheita melhor do que aquela da campanha 2021-2022. O outro fator é China também sinalizando que potencializa um consumo maior. Claro, se China começa a ter a flexibilização depois desse procedimento de Covid-19 zero que teve por lá, travou Porto, travou a cidade de Xangai, virou aquela bagunça danada e acabou por refletir em todos os setores, não só lá, mas no mundo todo, isso também sinaliza uma demanda importante, mais forte e, claro, trazendo ali um cenário no qual vai começar a ter aquisições mais frequentes. Por outro lado, o cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico vai observando desde o processo inflacionário nos Estados Unidos, a inflação norte-americana é uma das maiores da história, e isso impacta diretamente qualquer setor econômico. As ações de controle estão bastante complicadas e o Banco Central dos Estados Unidos tem feito o que qualquer banco central faz, aumenta a taxa de juros, torna o recurso financeiro mais caro, tenta tirar dinheiro de circulação no país, é o que vem ocorrendo por lá. Além disso, tem os fatores da guerra e todo o cenário europeu em relação aos combustíveis, principalmente aqueles que vinham da Rússia. Dito isso, cenário macroeconômico, cenário de fundamentos do próprio setor, temos hoje soja e mercado de grãos de uma maneira geral, esperando a divulgação desse relatório que vai vir amanhã. Esse relatório deve apresentar, sim, uma elevação diária para a soja. Pelo menos é o que a maior parte dos analistas norte-americanos tem acreditado. Você acompanha comigo agora como é que estão os negócios com soja em Chicago, vem nova alta, olha a soja pontuando que pode voltar para $17 o bushel. Pontua mesmo, vem aqui para $16, 78 centes, mais 4 por bushel. A alta é de 0,89% para a posição de mais curto prazo. A posição de agosto vem com $15, 65 centes o bushel, alta de 0,55%. Setembro, $14, 87 centes mais 6 o bushel, alta de 0,49%. Novembro, $14, 71 centes por bushel, alta
alta de 0,58%. Nós temos aqui cenários para a soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha aqui no Agricultura BR, operando com boa alta nesta quarta-feira, portanto, trazendo aí uma expectativa muito interessante de negócios. Olha, falo também a respeito de dólar e agora, e para falar de dólar, eu tenho que falar a respeito também das atuações que nós temos não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Uma atuação da autoridade monetária de uma maneira muito mais severa. Deve-se ter esse posicionamento mais de austeridade. E significa que mais austeridade em relação às posições tende a trazer também uma movimentação diferente no mercado financeiro. Veja só que o dólar está caindo, o dólar permanece alto, mas está com queda. 0,52% de queda agora para o dólar, é pouco mais de 0,5%, vindo para R$ 5,23 mais 9 a moeda norte-americana. Nós temos aí alguns fatores que vão apresentando essa austeridade fiscal, não só no Brasil, mas também, principalmente em outras partes do mundo. E é por isso que eu vou conversar com o Walter Pulga Júnior agora, porque, Pulga, nós temos petróleo hoje que subia forte, temos aí uma expectativa de maior austeridade no fator financeiro, global, principalmente, e como que isso tem afetado os negócios aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, como você acabou de mostrar, o dólar vai cedendo aí pouco mais de 0,5% neste momento frente ao real. Se bem que o dólar na máxima do dia, já há consultorias apontando que chegou a atingir no início da manhã R$ 5,26. Agora está abaixo de 5,25. Neste momento, a queda é de 0,41%, os últimos negócios mostram R$ 5,24, mas chegou a cair mais, chegou a ceder para a faixa de 5,21. O dólar vai oscilando na medida em que o mercado se posiciona com algum receio. E qual é o receio? O receio é de que, mesmo com o término, a redução daquelas restrições na China, que estimulariam aí a retomada dos negócios, a China voltaria a ativar sua economia com diminuição, vamos dizer assim, daquelas restrições por conta da Covid. O fato é que os investidores olham agora para os impactos possíveis desses apertos monetários que os bancos centrais vêm decidindo em todo o mundo, não é só o Banco Central brasileiro ou o Banco Central americano. Veja, os investidores aguardam, inclusive, os pronunciamentos que devem ocorrer agora dos presidentes do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, e do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, porque essas autoridades participam de um painel sobre política monetária num fórum organizado lá em Portugal, organizado pelo Banco Central Europeu. Isso ocorre em Sintra, em Portugal. E à espera dessas informações dos presidentes dos maiores bancos centrais do mundo, de alguns maiores bancos centrais do mundo, é que o mercado trabalha com uma certa, vamos dizer assim, temeridade, Vamos esperar primeiro para ver o que acontece. O fato é que o dólar índice indica que o dólar está se valorizando 0,40% agora. O dólar index opera acima de 104.600 pontos, na faixa de 104.670 pontos, e a expectativa é de que se mantenha firme nesses patamares. Vamos repetir mais uma vez. Há algumas semanas, alguns meses, o dólar índice estava na faixa de 99 mil pontos. Já está agora na faixa de 104 mil pontos. Quando cede muito, cede para 103 mil pontos. Portanto, uma desvalorização do dólar não deve ser esperada, pelo menos no curto prazo. Alguma oscilação, sim, mas você lembrou muito bem, o dólar ainda está muito forte frente ao real, por exemplo, na faixa de 5,24, 5,23. E o que acontece enquanto isso no mercado internacional? Petróleo volta a subir de novo. Petróleo tipo Brent opera agora perto de 114 dólares o barril. Nesse momento tem uma leve alta de 0,15% a 113 dólares e 95 centes. Mas já passou de 114 dólares o barril, já se aproximou
aproximou aí de 115 dólares o barril agora há pouco. É um petróleo de valor mais alto. O petróleo WTI está na faixa de 111 dólares e 60 centes. Os últimos números mostram até uma ligeira queda em relação aos valores de ontem, de 0,14%. Lógico, esses são contratos futuros, sinalizando preços para setembro, mas mostram que não há perspectiva de uma queda mais adiante para os preços do petróleo, como a princípio nós poderíamos esperar. De certo modo, continua mesma toada. Vamos resumir. Combustíveis ainda são muito caros no mundo e a inflação atinge vários países. Recentemente, os dados vindos da Espanha mostram que a inflação lá já passa de 10% na comparação anual, ou seja, os preços sobem na Espanha, sobem nos Estados Unidos, sobem no Brasil, sobem em diferentes regiões do mundo. A inflação, ou seja, a alta generalizada nos preços, vem firme, principalmente atingindo os preços dos alimentos. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela sua participação. Uma boa tarde a você. O Pulga volta conosco hoje dentro do Agricultura BR3, inclusive, que hoje é especial. Hoje é lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2022-2023. Estaremos juntos, eu, Pulga, Berenice Leite, teremos Jorge Zaidan, João Pedro Dias e muitos convidados que vão participar do programa conosco. Nós teremos o Alessandro Coelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, o Ronald Macuco e também o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, participando desta edição especial. A diretoria do Sicredi também participando no dia de hoje. Vamos ter hoje realmente um dia muito especial. Cobertura aqui no canal do Boi é sempre aquela que mostra como que você vai utilizar da melhor forma esses recursos, a subvenção, e explicando diretamente como que isso atinge o seu negócio. Então fique atento, hoje a partir das 16 horas, no horário de Brasília, dentro do Agricultura BR, terceira edição. Vamos agora trazer para você aqui os dados, os números para a soja negociada nos portos. Veja que soja melhorou, R$ 198,00 a saca de 60 quilos, entrega em julho. Portos de Santos e Paranaguá tem uma melhora muito boa, né? R$ 4,00 em relação a esta última terça-feira, de acordo com os números da Granos Corretora. E olha, algumas questões importantes para a economia, a baixa produtividade no Brasil, os fatores que são ligados às reformas necessárias, como a da tributação no país, foram discutidas num fórum de economia, no qual a Zeina Latif participou. Quem esteve lá e conversou com ela foi o repórter José Cunha. O Brasil é um país com alta frequência da atuação estatal na economia. Isso muitas vezes impede que o país exerça uma atuação em ritmo mais acelerado de desenvolvimento. Além disso, temos a chamada baixa taxa de produtividade. Sobre esse tema, eu converso agora com a doutora em economia, Zeina Latif. Zeina, eu começo te perguntando como resolver essa questão da baixa taxa de investimentos, principalmente quando nós temos no Brasil uma taxa de produtividade do trabalhador brasileiro 25% menor do que um trabalhador norte-americano, por exemplo. Além disso, temos aí a forte atuação do Estado na economia. Olha, eu não tenho dúvida que o fator principal, quer dizer, não tem um elemento, mas se eu tivesse que resumir para você, o fator mais sensível que atrapalha a taxa de investimento no Brasil é a insegurança jurídica, regras do jogo que mudam com frequência, sem critério e muitas vezes mudando regras do passado. Um exemplo clássico de insegurança jurídica está associado ao nosso sistema tributário. Então, no Brasil, o empresário nunca sabe se está cumprindo todas as regras. A outra questão é, muitas vezes, intervenções do poder público que atrapalham limitam, diminuem o apetite para investimento, principalmente em infraestrutura. Então, no fundo, eu estou falando o seguinte, olha, tem uma intervenção estatal
ou porque a gente gasta demais e tributa demais e faz a tributação ser elevada, ou porque tem regras complexas, em excesso, muita intervenção. Quer dizer, quando junta tudo isso, nós temos um país a ser construído, tem uma tremenda demanda, por exemplo, por infraestrutura, mas a gente não consegue atrair recursos. Não se trata de falar porque a taxa de juros é alta, não é isso. Ainda que, é claro, momentos que a taxa de juros é elevada atrapalha, mas é muito mais esse descuido do poder público em criar um ambiente propício para negócios. E a questão da carga tributária elevada é um fator, nós precisamos ter maior controle das despesas públicas e, para isso, estudar que política pública realmente vale a pena. A gente sai fazendo e não estuda se é um bom uso do recurso público, se tem o benefício esperado, que metas têm que ser atingidas. A gente vai simplesmente fazendo e aí a consequência é tributação elevada, dívida pública elevada e, obviamente, juros também mais elevados. Aprofundando um pouco essa questão tributária, reduzir o custo do Brasil significa reforma tributária, né? Por que é tão difícil exercer uma reforma tributária? Olha, eu acho que demoramos muito para construir consensos, não é fácil, mas eu acho que basicamente, se eu tiver que resumir para você, é o seguinte: quando a gente fala do nosso sistema tributário tão complexo, em que cada setor, cada produto tem uma regra diferente, o nosso sistema econômico se moldou a isso. Então, na hora que o governo fala, olha, eu vou fazer uma reforma tributária em que eu vou reduzir essa complexidade, vou tratar quem é igual de forma igual, significa que eu vou ter que eliminar muitas renúncias tributárias, muitos subsídios, muitas renúncias. Aí o setor que se beneficia fala, não, mas eu não quero a reforma. Faz para os outros. Meu setor tem que ser preservado. Aí cada um defende o seu setor. O ponto é que isso trava a agenda política. A gente fica pondo a culpa nos políticos, mas esquece que nós, como sociedade, também reagimos de forma negativa quando a reforma bate no nosso bolso. Então, essa equação política não é fácil. A gente tem que ter lideranças políticas capazes de fazer esse diálogo e esse enfrentamento. Estímulos em excesso da economia trouxeram a inflação de volta em todo o mundo. O controle do processo inflacionário é mais difícil no Brasil? No Brasil é particularmente difícil por várias razões. Primeiro, porque a gente continua insistindo nessa estratégia de mais gastos. E, lamentavelmente, o ano eleitoral prejudica isso, esse ajuste. A segunda questão é que nós temos um histórico de inflação no país. Somos uma economia que, por razões de regras, ou seja, formalmente ou informalmente, é uma economia muito indexada. A gente tem muito ainda a cabeça de indexação na economia. E isso dificulta também o trabalho do Banco Central. Então, a inflação alta, ela é um problema para todos os países. Pensa o seguinte, vou fazer o seguinte raciocínio com você. Você está ali, você é um produtor, você está definindo todo dia a que preço você vai levar para o mercado. Quando você vê tudo subindo, você fala, está tudo subindo, eu vou ajustar o meu também, porque a chance de eu perder mercado é baixa, está todo mundo subindo. Então a inflação alta, ela gera isso. Ela gera torna a inflação mais teimosa, porque todo mundo fala, não vou perder mercado, eu vou tentar repassar essa pressão de custo, está todo mundo subindo. Esse raciocínio, esse tipo de mecanismo no Brasil é ainda maior por causa do nosso histórico inflacionário e por causa das regras de indexação. Já é meio que esperado. O salário vai subir, os aluguéis vão subir, enfim, o trabalho do Banco Central é mais desafiador. Então preocupa termos uma inflação de 2 dígitos no Brasil por tanto tempo. O trabalho do Banco Central não vai ser fácil, significa que a gente vai ter que ter juros elevados por um bom tempo. No próximo ano, né? Qualquer que seja o próximo presidente, consegue fazer um freio de arrumação na política fiscal, isso vai ser essencial para a gente rapidamente poder ter juros mais baixos e, antes disso, inflação mais baixa, né? Tá certo, Zeina. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no canal do Boi. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. Tá certo, e o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de milho e vamos seguir falando a respeito das questões ligadas ao desenvolvimento do agronegócio. Eu volto já.
E olha, o milho tem sido privilegiado no centro-sul do Brasil por conta dos fatores climáticos que têm proporcionado um melhor enchimento das espigas. É o que você vai acompanhar comigo agora com a Júlia Marques, que participa do programa falando da previsão do tempo. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiana, e boa tarde a todos. O tempo firme continua sendo destaque no sudeste brasileiro. E esse tempo seco na região contribui para o enchimento de grãos do milho segunda safra, além também de favorecer o desenvolvimento do trigo por lá. E a ausência de chuvas beneficia ainda a maturação e colheita de café. E no centro-oeste, mesma condição. A região segue sem previsão de chuva para os próximos dias. E o tempo seco também é ótimo, sabe para quê? Para a qualidade das fibras de algodão que tem por lá. E no estado de Mato Grosso do Sul, embora não haja expectativa de chuva, os índices de umidade ainda estão muito bons, o que ajuda o desenvolvimento do milho segunda safra, que ainda está em fase de enchimento dos grãos. O tempo aberto, ensolarado, favorece também o trigo em desenvolvimento no estado. E no sul do país, o estado gaúcho deve receber chuva com acumulados de até 70 milímetros no decorrer dos próximos dias, especialmente nas áreas mais ao sul do estado. No norte do Rio Grande do Sul, as chuvas não param completamente. No entanto, elas reduzem um pouco, ficando aí mais espalhadas, o que contribui para a semeadura das culturas de inverno no estado gaúcho, como é o caso do trigo. Na região nordestina, ao longo desta semana, os maiores acumulados de chuva irão se concentrar entre o leste de Pernambuco, Paraíba, seguindo até o Rio Grande do Norte, com acumulados que podem chegar a atingir ou até mesmo ultrapassar os 100 milímetros na região de Recife, no decorrer aí dos próximos 5 dias. Já entre o leste da Bahia, seguindo até Sergipe e Alagoas, não vai deixar de chover, contudo, deverá acontecer uma redução no acumulado de chuva nos próximos dias. Isso deve beneficiar as áreas de milho dos estados entre Sergipe, Alagoas e Bahia. Agora, no norte, o tempo é aberto na maior parte do estado do Pará. Inclusive, as chuvas diminuirão bastante em área e em quantidade no estado, pois agora ele começa a entrar no que é conhecido como verão amazônico, ou período menos chuvoso. Fabiano. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque as informações de como que vem os negócios com milho na Bolsa de Mercado Futuro aqui no Brasil, a B3. Veja como é que vem as posições de curto prazo, a queda continua. Posição de julho vem com R$ 85,01 1 centavo por saca de 60 quilos, queda de 1,42%. Setembro, R$ 87,64 a saca, perdendo 0,89%. Novembro, R$ 90,31 por saca, queda de 0,85%. E janeiro, R$ 92,87 a saca, queda de 0,94%. Vamos acompanhar como é que vem as posições para milho na Bolsa de Chicago agora. Nós temos as posições de curto prazo negociadas no dia de hoje. Olha só que nós temos julho, que tem uma posição que está migrando, vem ali com um campo positivo a $7,67 o bushel. Setembro vem com $6,66 mais 4 o bushel, queda de 0,49%. Dezembro também perde 0,49% a $6,56 por bushel. Enquanto que a posição de março é negociada a $6,61 mais 2 por bushel, queda de 0,56%. São os negócios com milho em Chicago. Olha, eu vou destacar para você agora que hoje nós vamos ter, a partir das 16 horas, no horário de Brasília, dentro do Agricultura BR, terceira edição, o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da campanha 2022-2023. Esse Plano Agrícola, ele é muito importante, porque foi mais difícil ter essa situação, esse cenário para chegar ao cálculo, à base, para saber qual que é o valor subvencionado. Por quê?
porque essa é a subvenção que vai nos dar os juros controlados para as linhas de crédito que ficarão à disposição. Era a situação mais difícil, porque você vem, assim como a Zena Latif acabava de nos destacar no bloco anterior, nós temos um cenário de taxas de juros mais altas e ele precisa equalizar toda essa situação e ser competitivo para que o Brasil seja economicamente, e o seu agronegócio também seja competitivo com o resto do mundo. Você vai saber de tudo isso a partir das 16 horas dentro do Agricultura BR, terceira edição, nesta quarta-feira. Programa especial. Vou ter a participação dos meus colegas Walter Puga Júnior, Berenice Leite, Jorge Zaidan e João Pedro Cuti Dias. Vamos receber também convidados especiais, o Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, o Ronald, também Macuco, da Pátria Agronegócios, participa conosco, o diretor do Sicredi, entre outros convidados que vão trazer para você a melhor cobertura do plano agrícola pecuário, que como você apresenta, como você acompanha todos os anos aqui pelo canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu volto com as últimas notícias desta edição. E a Alta Mogiana é uma das regiões que tem uma das melhores e mais importantes produção de café arábica do país. Sobre como que tem sido os resultados e o desenvolvimento do setor naquela localidade, Gustavo D'Angelo nos traz outras informações. Com a economia movida pela segunda bebida mais consumida no mundo, o café movimenta e integra diversos setores da Alta Mogiana, região nordeste do estado de São Paulo e que faz divisa com o sul de Minas Gerais. A qualidade única e superior dos grãos produzidos na região fez com que a Alta Mogiana se tornasse a maior produtora paulista de café e a terceira do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Alta Mogiana produz de 2 a 3 milhões de sacas de café ao ano e envolve mais de 5 mil produtores. Além disso, a região se destaca na exportação do grão, que evoluiu a passos largos ao longo dos anos. Só que o ano de 2021 foi bastante desafiador para produtores de café da Alta Mogiana. A seca e geadas intensas interferiram diretamente na safra, e os reflexos dessas adversidades climáticas estão sendo sentidos especialmente este ano. Esta safra, que era para ser de maior produção, deve ter uma queda de 20% a 30%, e isso reflete diretamente no mercado. Segundo especialistas, com a tendência de aumento no consumo e menor produção, motivada pelos reflexos das condições climáticas de 2021, aliados ao aumento do preço dos insumos e os combustíveis, o cenário deve se manter desafiador por um período mais longo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E olha, o Agricultura BR, segunda edição, vai ficando por aqui. Voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. Hoje, como eu já disse, lançamento do Plano Agrícola Pecuário, Canal do Boi, trazendo para você a melhor cobertura, o entendimento de diversos especialistas que participam do programa de hoje, com toda a nossa equipe, principalmente da área econômica, participando nesta edição especial do Agricultura BR, terceira edição, com o Plano Safra. E você vai ter agora, na sequência, mais uma grande oportunidade com De Olho na Fazenda, sempre trazendo uma grande solução, uma oportunidade de você evoluir o seu rebanho. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!